vamos agora então à nossa prosa de hoje. E o tema de hoje, como eu falei, uma caminhada eterna. Uma caminhada eterna. Separei um texto aqui que muitos devem conhecer, que está no livro de Gênesis, capítulo 5, versos 23 e 24. E diz assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Uma caminhada eterna. Tá? Esse é o tema e esse é o texto. Para você relacionar aí um com o outro. E como se trata de experiências, deixa eu contar um pouquinho para vocês, bem resumidamente, da minha história. Eu nasci em São Manuel, uma cidade do interior do estado de São Paulo, lá no eixo da rodovia Marechal Rondon, próxima ali de Avaré, Botucatu, naquela região. Eu morei em São Manuel até os 6 anos de idade. Por volta de 1969, a minha família se mudou para Sorocaba. E então, em Sorocaba foi onde eu passei a maior parte do tempo da minha vida. E devido à questão financeira e uma série de coisas, o que acontece? Nossa vida era muito simples, muito simples. Meus pais também, muito simples, as condições deles o tempo todo. Então, por conta disso e outros fatores, nós nunca fomos instruídos, nem eu nem meus irmãos, basicamente, sobre questões básicas de planejar a vida, o futuro, namoro, casamento e coisas dessa natureza. Nunca os meus pais falaram comigo sobre essas questões. E por conta disso, a minha vida ali no interior, em Sorocaba ainda, ela não tinha grandes perspectivas. Estava vivendo, tracei algumas metas ali que eu entendia que eram importantes, consegui atingir umas poucas metas que eu fiz ali, pensei que deveria fazer, fiz, mas não tinha um futuro claro, tudo parecia muito incerto, não havia sonhos, não tinha aquela coisa de metas, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, isso não aconteceu comigo. No entanto, em 1979, bem no final do ano, uma mudança ocorreu. E eu conheci então uma igreja evangélica. Eu conheci na época, então, foi quando eu tive o primeiro contato com uma igreja, na época chamava igreja de crente, e era a igreja quadrangular, naquele período. E queridos, eu me encantei com aquela igreja, muito, principalmente com o público jovem. Eu fiquei, aquele lugar preencheu um vazio de relacionamentos que eu tinha dentro de mim. E eu vi ali uma oportunidade de ter muitos amigos, e realmente eu conquistei muitos amigos. Eu tenho um grupo aqui, no WhatsApp, que chama-se Os Velhos, Tem outro nome mais esquisito, mas basicamente é Os Velhos. Onde nós temos, quem está nesse grupo? A minha turminha. Lá daquele período, todos os jovens que eu conheci naquele período, eu tenho eles aqui hoje nesse grupo em separado, formaram um grupo ali e me colocaram dentro. Só que eu frequentei aquela igreja durante quase 2 anos e eu não percebi uma coisa, eu não percebi que aquele lugar tinha algo muito maior para a minha vida do que simplesmente atender um anseio de amizade e relacionamentos. Eu não tinha entendido isso no começo. Eu estava ali, eu estava bem, eu tinha uma noção do que era servir a Deus, mas de fato eu não conhecia a vontade de Deus. Essa era a verdade. Mas o que é conhecer a vontade de Deus? Então eu queria dar algumas definições aqui do que eu entendo o que é conhecer a vontade de Deus. Primeiro, conhecer a vontade de Deus é a maior aventura que o ser humano pode experimentar. É uma aventura que pode levá-lo para o outro lado da vida, para a eternidade. Como é o
caso que nós vimos com Enoque, que ele andou com Deus e Deus o tomou, né? E ele não sumiu, né? Porque Deus levou para ele, para perto dele. Ele começou a andar com Deus aqui nesse mundo e foi parar do outro lado, foi parar na eternidade. Conhecer a vontade de Deus é mais do que obter respostas para questões corriqueiras da vida. Antes de tudo, é definir o próprio destino eterno. Conhecer a vontade de Deus é como contemplar a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Ou seja, a vontade de Deus não é uma coisa que eu conheço num estalo de dedos. É um processo que vai durar toda uma existência. E como nós podemos conhecer essa vontade? O que eu tenho que fazer para conhecer a vontade de Deus para a minha vida em todas as áreas, como eu estou falando aqui? Dando um passo de cada vez. Existe um processo que eu tenho que entender. Não existe uma sequência lógica, uma receitinha de bolo para se conhecer a vontade de Deus. Porém, existe um passo que tem que ser o primeiro. E a partir dele, outras coisas vão se desenrolar. E o que seria esse primeiro passo para conhecer a vontade de Deus, queridos? É nós nos tornarmos amigos de Deus. Eu preciso ser um amigo de Deus se eu quero conhecer a vontade de Deus. Deus não vai revelar a vontade dele para pessoas que não têm um relacionamento com ele. Ele pode até falar com algumas pessoas, e ele fala. Por exemplo, Deus falava com Balaão, e nós sabemos que Balaão foi um péssimo exemplo de um homem de Deus, um péssimo exemplo de profeta, mas Deus falava com ele. E assim como fala com outras pessoas, em algumas circunstâncias assim, que não são, não têm um relacionamento com ele, no caso. Então, por que se tornar um amigo de Deus? Primeiro, porque amigos distinguem pensamentos mútuos. Muitas vezes, nós percebemos o que vai na mente daqueles que são mais chegados sem ouvir uma palavra sequer. Amigos sentem o que o outro sente. Quando nos tornamos amigos de Deus, passamos a sentir o que Deus sente. Os nossos corações passam a bater na mesma sintonia dele. Amigos conversam entre si e compartilham informações. Portanto, nós podemos identificar a vontade do nosso Deus conversando com outros amigos de Deus. Às vezes, amigos mais chegados, de outros podem nos dar informações preciosas sobre algumas situações. Amigos sabem ler os movimentos um do outro. Algumas vezes nós conseguimos perceber a vontade de uma pessoa só observando as atitudes dela, o que ela está fazendo. E lógico, isso acontece entre pessoas que são chegadas, pessoas que têm intimidade. Amigos vivem uma sintonia fina. Algumas amizades aprofundam-se a tal ponto, a empatia é tão profunda, como se um conseguisse entender e discernir a vontade do outro. Isso é muito comum entre cônjuges. Coisas que estão afinadas, que têm um bom relacionamento, é muito comum eles saberem o que o outro quer. Por quê? Acostumaram a andar juntos, viver juntos, conversar, falar, compartilhar sentimentos, vontades e assim por diante. Amigos querem ficar juntos para sempre. Esse é um outro ponto. E é por isso que eu disse e repito aqui, conhecer a vontade de Deus é uma jornada eterna. Não é uma jornada para esse mundo. Ela começa somente aqui. Então, queridos, o Pai Celestial, o nosso Deus eterno, Ele não quer compartilhar conosco somente a vontade dEle para a nossa vida financeira, para a nossa vida familiar, para os nossos estudos, trabalho e coisas, ministério e coisas assim. Não! Deus, Ele quer revelar bem para nós, no sentido que
nós passemos a eternidade com Ele. Ele quer que nós estejamos para sempre junto com Ele, porque amigos amam ficar juntos, adoram ficar um do lado do outro. Então, conhecer a vontade de Deus, antes de tudo, é um passaporte para uma jornada eterna. Essa jornada já começou para você, né? Já está em andamento. Ou antes, ou pode começar até agora mesmo, nesses dias. Você se decidir a buscar e entender o que é a vontade de Deus, como saber essa vontade de Deus. Mas para que nós saibamos a vontade de Deus, nós precisamos tomar a decisão se nós vamos abraçar essa vontade ou não. Se você, se a sua resposta para essa pergunta, eu quero conhecer a vontade de Deus e eu vou abraçar a vontade de Deus para a minha vida, então, se essa é a sua posição, como foi minha lá atrás um dia, então nós precisamos dar o primeiro passo. Eu disse agora há pouco que não tem uma sequência lógica, mas existe um primeiro passo obrigatório. E esse primeiro passo, eu disse que é se tornar amigo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã, tornando-se amigo de Deus. Como é que isso ocorre? Como é que isso aconteceu comigo? Como é que isso talvez já tenha até acontecido com você de maneira mais íntima, ou pode acontecer com você. Então, amanhã, parte 2, tornando-se um amigo de Deus. Ok? Então, hoje, uma introdução para a gente começar a falar sobre o assunto. E lembrando que nós teremos, então, os seguintes temas que a gente vai percorrer aqui. Tornando-se um amigo de Deus. Só voltar aqui na minha tela. Aqui. Opa! Tornando-se amigo de Deus, conhecendo os pensamentos de Deus, sentindo o que Ele sente, conversando com os amigos dele e observando os seus movimentos. Tá? É a próxima conversa nossa amanhã às 22 horas. Certo? Eu espero que você goste do que nós vamos prosear aqui e espero principalmente que isso seja edificante para a sua vida e te ajude a descobrir a resposta para essa pergunta tão importante. Como saber a vontade de Deus? Beleza, então nos falamos na próxima live. Queridos, antes de sair daqui, só convidando você para conhecer, mais uma vez falando sobre o meu canal no YouTube, A Palavra Responde. E se você quer ter uma meditação diária da Palavra do Senhor, aproveita. Essa semana, inclusive, o Pão Nosso de Cada Dia está falando sobre esse tema. Eu começo de manhã dando lá uma pincelada e às 10 horas, então, aqui na live eu vou destrinchar o tema. Ok? Então, a Palavra Responde, acessa lá, nos ajude, estamos tentando aí fazer esse canal crescer, fazer esse ministério se desenvolver. Precisamos da sua ajuda se inscrevendo, curtindo os vídeos, compartilhando. Ative a notificação ali, para que você seja avisado de tudo que nós estamos fazendo por aqui. Então, essa é uma coisa. E também o portal da internet agora, apalabraresponde.com.br, onde além de você ter acesso a uma série de informações, você vai poder também navegar ali, ganhar alguns pontos e fazer download de diversos materiais que podem edificar a sua vida. Eu tenho certeza disso.